Salve, Bios Máfia! Sejam bem-vindos a mais um Bioscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando aí para mais um preview, um review, o último da temporada regular, semana 18, acabou, passou espetacularmente rápido a temporada, né? Impressionante, a gente vive uma seca durante meses para quando finalmente chega ela passa voando, é inacreditável, né? Mas a gente vai falar um pouco disso, um pouco sobre esse jogo terrível aí que as torcidas tiveram que acompanhar, sobre a nossa temporada e o que vem aí para os playoffs. O meu nome é Célio Flocrião, sou seu host nesse programa e eu tô aqui com meu parceiro Bruno Milione. Seja muito bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço. Uma boa tarde, um bom dia, né? E uma boa noite aí para todo mundo. Como vocês podem perceber, eu perdi a voz de tanto eu gritei nesse jogo, de tão incrível que ele foi. Assim, foi um jogo espetacular, um jogo que, olha, tirou o nosso fôlego e, tirando a ironia à parte, vamos falar um pouco aí sobre esse jogo que deve ter valido a pena aí para quem pagou só para assistir um amistoso mesmo antes dos jogos que vai acontecer. É isso, cara. Para você que assistiu esse jogo até o final, os nossos parabéns, porque você é um guerreiro, né? Para você que conseguiu ver tudo, parabéns, né? Isso aí você ganha carteirinha de fã de futebol americano após ter terminado esse jogo, né? Porque foi um espetáculo, né? Foi a melhor das apresentações, então a verdade é a seguinte: a gente tem pouquíssimo a tirar dessa partida, né? Mas o que a gente pode falar aqui é trazer alguns destaques, basicamente, como destaque do Allen jogando um snap, mas mantendo aí essa sequência de partidas iniciadas aí na NFL. E aí, cara, eu separei alguns destaques positivos e negativos, mas eu acho que na conta aqui, eu acho que vai ficar meio que em pé de igualdade, não sei, vamos descobrir. O primeiro destaque aqui que eu queria trazer é um destaque negativo, obviamente, referendo aos nossos quarterbacks reservas, que são simplesmente horríveis. Não existe viver com Mitch Trubisky e Mike White. Cara, o Mike White, aquela última bola dele no jogo, ele fez um dos passes mais ridículos que eu já vi na minha vida, cara. Feio. Coisa horrorosa que Feio. foram as partidas dele. E aí, cara, eu me pergunto uma parada. Eu sei que já existe uma ligação aí do Trubisky com Buffalo e tal. Ele já jogou em Buffalo antes, né? Só que, cara, quando a gente via aí, os Patriots colocaram o Joe Milton, né? Joe Milton terceiro. Isso. E, cara, terceiro quarterback, né? Tá atrás do Drake May, tá atrás do Jacoby Brissett, né? O moleque jogou uma partida, se destacou e já tem time interessado nele, tá ligado? O que dizem, fontes dizem que tem times que estão consultando os Patriots sobre ele, cara. E aí que eu te falo, o que custa para Buffalo pegar um quarterback num fim de rodada no draft, tá ligado? E botar assim, cara. Olha, se a gente tem um quarterback calouro, a possibilidade dele fazer merda é muito pouca. Tipo, vamos colocar um quarterback calouro na situação que tivemos esse ano, né? Em que o Josh Allen saiu em inúmeras partidas, né? E aí o Trubisky que jogou. E a gente viu que na maioria dessas partidas, pouco utilizaram o Trubisky passando a bola, por exemplo. O jogo com o Trubisky, com o quarterback nessas partidas, era muito conservador. Eles pareciam... Não é que eles pareciam receosos com o que poderia acontecer, mas
no fim das contas é isso, tá ligado? Eles seguram um pouco porque sabem que o cara não é bom. E aí, cara, coloca um quarterback desse de últimas rodadas de draft, um cara que tu vê que pode desenvolver, porque, pô, no futuro, mesmo que ele não seja um titular, ele pode ser um QB reserva em outro canto e render algumas escolhinhas de draft aí pra gente, né? Vamos ver, o Joe Milton, obviamente, não vai ficar em New England por causa do Drake May, né? Mas, se eles realmente trocarem o Joe Milton por algum motivo, aí vai render algumas escolhas de draft que provavelmente não renderiam, tá ligado? Então, pô, eu lembro que na época eu não gostei nem um pouco da contratação do Trubisky e era muito a favor de pegar um quarterback no draft, cara. E dentro desse cenário de uma partida horrorosa dos nossos QBs reserva, e quando a gente vê as possibilidades, eu sempre acho que manter o Trubisky não é a melhor das escolhas. Cara, eu acho que se você tiver um papel, concorde assim embaixo em tudo que você falou. Porque não. Eu tenho certeza que se a gente drafta, e não estamos falando logo no começo, não, a gente está falando lá para as últimas rodadas, se a gente drafta um QB calouro aí, só para a gente deixar na reserva, não vai ser em nenhum momento uma ameaça para o Josh Allen. Josh Allen não vai se sentir ameaçado, ele vai entender o que está acontecendo. E o que acontece é que pode acontecer da gente ter um QB razoável. O que a gente vai arriscar com um cara que a gente tem certeza de que ele não é bom e a gente vai ficar receoso de depois ficar fazendo passes com ele se a gente precisar? Ou a gente pega um rapaz que pode ser que entregue algo. A gente teve agora recentemente o Brock Purdy. Brock Purdy que foi uma última escolha de draft e assim, foi um cara que foi um catado ali que eles colocaram, precisou do cara e o cara entregou o que ele está entregando. Tudo bem que esse ano ele não fez um ótimo trabalho, mas assim, é um bom QB. E a gente poderia ter um bom QB. Assim como foi aí agora o caso, né, do terceiro reserva aí de QB dos Patriots. Então eu assino embaixo com você que talvez a gente poderia pensar nisso nesse draft. Volto a dizer, jamais nas primeiras escolhas aí que a gente tiver, é deixar isso por uma das últimas mesmo, mas vale muito a pena, porque o que a gente conseguiu ver aqui é aquilo que a gente já sabia. Deus abençoe Josh Allen para que não aconteça nada. Porque se acontecer, acabou os Bills. Ah, gente, mas o pessoal não tava jogando com toda a força, a galera não tava jogando para ganhar. Tudo bem, galera, mas mesmo assim a gente consegue ver a questão da qualidade desses QBs, cara. A gente consegue ver, sabe, o que esperar deles. E a gente já sabe o que a gente pode esperar do Trubisky, todo mundo aqui já sabe disso. E a gente não pode esperar nada. Então, um outro ponto que acho que a gente pode levantar, né, desse jogo é um ponto positivo, que a gente ficou feliz, né, com a questão da vitória dos Patriots, porque dessa forma eles perdem a primeira escolha deles no draft. E, e aí os Patriots que poderiam ter a sua primeira escolha e fazer... Eu não sei o que eles escolheriam, eu duvido que eles escolheriam o QB, por causa, né, do Trubisky, e assim, mas é uma primeira escolha. Então eles poderiam ganhar em cima disso daí. Então, ponto positivo foi esse. É que a gente teve um cara, um time de divisão que caiu aí nas escolhas do draft por causa dessa vitória. Da questão do ataque, não tem o que a gente falar. Foi isso que você mencionou, né? De tipo, passes totalmente conservadores, quando se tinha ali no meio de campo, Mac Hollins de novo aparecendo no meio, Coleman tendo alguma aparição, uma ou outra ali. Tanto é que eu acho que o Coleman é o que tem o maior número de jardas em passes recebidos, mas ele, em questão de target, acho que já só deve ter tido dois ou três, se eu não estiver enganado. E é isso. Agora eu já não sei se a gente já vai falar, apontar da nossa defesa, mas tem alguns pontinhos aí que a gente poderia falar disso. A gente já vai para a defesa já, Celão? Não, não, eu queria trazer só alguns pontos a mais Claro. que não gostei muito,
da atuação do próprio Coleman, tá ligado? Não achei que ele fez um bom jogo. O Kurt Seaman apareceu um pouquinho, né, e tal. Mas para não ser só acusador contra o Bisque, ele também lançou um passe para o Ray Davis. E o Ray Davis também aí que apareceu recebendo esse touchdown, né? E aí o outro destaque aí fica pro James Cook, né? Que voltou ali no fim no final no jogo, mas voltou ali na metadinha e tal, para a partida, para conseguir fazer o seu 16º touchdown corrido, né? Seu touchdown terrestre que empatou com o O.J. Simpson aí na marca da própria franquia, né? Com o maior, com um jogador que mais fez touchdown terrestre na história da franquia, né? Que fez 16 nessa temporada. E ele também conseguiu suas 1.000 jardas aí nesse jogo. Ele jogou basicamente para conquistar isso, né? Então ele não foi muito exigido, ele conseguiu ali esses números. Eu acho que de ataque é basicamente isso. Tem pouquíssimo a se falar, né? Muitas campanhas ruins, a maioria delas, né? Como tu falou, o Mac Hollins aparecendo no meio. Para falar a verdade, cara, eu senti que eles poderiam ter usado até menos esses caras, tá ligado? Eles deixaram uma porrada de gente inativa. E se é pra deixar inativo, deixa mais, cara. Concordo. Deixa o Coleman inativo, Concordo. leva o Shavers pro jogo, sei lá, tá ligado? O Kurt Seaman não, porque pô, o Kurt Seaman é pouquíssimo usado, então usa ele aí, né? Eu acho que ele é muito mal utilizado, inclusive, o Kurt Seaman, mas esperava muito mais dele aí pra essa Sim. temporada. Mas a linha ofensiva também teve uma rotatividade muito grande nesse jogo, né? Todo mundo ali jogou. Will Clapp, Cedric Van Granger, muita gente aí jogou nessa linha ofensiva. Acho que antes de ir para a defesa, a gente pode falar aqui sobre o nosso kicker, Tyler Bass, que errou um extra point, Tinha né, até que esquecido. muita gente estava crucificando o nosso Tyler Bass, o nosso chutador, né? Porque é impressionante, cara. Partidas que não valem nada, ele sempre erra. E o nosso medo fica para ele errar uma partida que vale alguma coisa. Aí é que mata. Tá, se ele continuar errando em partida que não vale nada, tá bom. O problema é que isso passa uma credibilidade zero pro futuro. Exato. Mas falando aí da defesa, o que é que tu traz aí pra gente de interessante essa defesa? Oh, perdão, mas só porque você mencionou um negócio e realmente é verdade, né? Eu também teria usado pouco. Eu acho que Coleman, principalmente o cara ter tido uma lesão, né, velho? E aí você vai lá e coloca ele para participar, mesmo que tenha tido dado 2 targets, mas eu também não teria utilizado mais o Ty Johnson, que não foi utilizado tanto assim. E o Ray Davis teve algumas aparições, né? Perdão é que você acabou mencionando e eu acabei lembrando disso daí. E, cara, da nossa defesa, o que acontece? Que a gente tem nesse jogo, assim, eu não tô falando somente dos reservas, teve titulares mesmo, que, cara, tiveram perdas de tackles muito feias, cara, muito feias. A gente perdeu muito tackle nesse jogo, e assim, voltamos a dizer, é um jogo que não tá valendo nada, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, tackle não vai, dificilmente vai machucar quem tá fazendo, vai machucar mais provavelmente quem tá recebendo. Então não tem desculpa para isso, não tem como você falar que você tá tirando o pé por causa disso. Cara, diversas vezes a gente perdeu tackles, a gente não conseguiu parar o QB deles, né? Assim, cara, tem uma jogada, tudo bem que foi falta, não foi um TD, eles acabaram tirando, acho que foi a última jogada dos Patriots, mas, cara, a gente perdeu acho que uns 3 tackles, se eu contei ali, deve ter perdido uns 3, 4 tackles em cima do cara. Não, não dá pra, pelo amor de Deus, gente, não dá pra entrar
nos próximos jogos agora, assim, pensando que dá para fazer isso daí, não. Por favor. E assim, os nossos safeties que o Damar Hamlin estava jogando, eu, eu tenho um passe, agora eu só não vou me lembrar em que período do jogo, mas eu acho que foi no primeiro tempo, no segundo período, que o wide receiver dos Patriots fica totalmente aberto no fundo e assim, um apagão. A galera simplesmente não viu ele e ele tá lá, vazio, leve e solto e acaba recebendo a bola e faz um touchdown. E isso também é preocupante, porque, cara, um apagão assim do nada, né? A defesa a gente já sabe que a gente já vem tendo um pouco de receio dela, mas nesse jogo a gente não vai crucificar os caras por isso, óbvio que não, é um jogo que não valia nada, mas, cara, perder tackle, apagões como esse e bolas no meio, que voltamos a dizer, a gente tomou de novo várias bolas no meio nesse jogo, coisas que a gente já tem comentado que essa defesa vem realizando, e isso me assusta um pouco porque eu acredito que essa semana eles já estão começando a lapidar para os playoffs. Então eu acredito que eles já estavam pensando já nos playoffs. E não teve nenhuma mudança, ao meu ver, nesse ponto, nesse quesito aí para se melhorar. É óbvio que a gente vai ver agora, né, no próximo jogo, se realmente teve uma mudança. Mas é preocupante, é óbvio, porque playoffs perdeu, foi embora para casa, tio. Então a gente não quer que isso aconteça. A nossa defesa fez uma partida bem cansada, impressionante, né, cara? O Joe Milton fez o que queria com a secundária, impressionante, cara, né? O segundo TD deles, que segundo, terceiro, sei lá, que, pô, um wide receiver dos Patriots apareceu sozinho no meio, não tinha ninguém nem perto dele, né? Então, tava uma preguiça da minha rapaziada de ganhar esse jogo, impressionante, né, velho? Tem, sei lá, pontos de destaques aqui, talvez seja o Anderson ter mais uma vez ser o líder de tackles aí na partida. O Solomon também impressionou bastante o QB e pode ser mais usado aí para o futuro, né? Até porque a gente vive uma situação calamitosa de edge, né? Então seria bom ter mais alguém para ajudar a pressionar. Com certeza. Acho que a única pessoa que saiu realmente feliz aí nessa defesa foi o Von Miller, que conseguiu um sec e ganhou 1,5 milhão aí de bônus, né? Então, ele provavelmente foi o único jogador aí que saiu satisfeito desse jogo, né? Então, Solomon teve um retorno de fumble, não teve? Acho que o Solomon, não lembro se ele recuperou um fumble. Eu lembro que alguém recuperou um fumble. Vamos ver Eu aqui. acredito que deve ter sido o Solomon, se eu não estiver enganado. Foi ele, foi o Javon Solomon. Recuperou um fumble, uma boa partida do Solomon. Mas isso tem muito o que tirar desse jogo, né? É complicado, porque, como me falou, a nossa defesa, a nossa secundária, eu vou a um baile ali, foi impressionante, cara, que eles não estavam aparentemente jogando a Vera, né? Jogando valendo, mas seria interessante eles pelo menos tentarem fazer o mínimo esforço em alguns momentos, tá ligado? Exato. Mas, de qualquer forma, outro ponto é que... Pode falar, Bruno. Não, perdão, pode falar. Outro ponto é só que o Damar Hamlin voltou, né? E aí tinha uma questão sobre quem seria o titular, né? E foi confirmado que o Hamlin vai voltar a ser o titular, porque o Bishop tinha sido titular nas últimas partidas, mas o Hamlin voltou de lesão e ele ficou com a vaga, como era esperado.
Tá, eu não sabemos se isso é tão bom assim, mas aquilo que a gente falou, o Adamar tem seus pontos negativos, mas a gente sabe que a defesa sabe disso, também o coordenador também sabe disso, né? O Sean McDermott sabe disso, sabe dos pontos, né? Muito mais do que a gente. Então vamos confiar na decisão deles aí, e tentar entender o porquê de deixar ele como titular, né? Mas o que eu só ia levantar é que, assim, que mesmo sendo um jogo dessa forma que a gente está mencionando, mesmo assim não foi um jogo, assim, muito afastado de que a gente não poderia ter ganho. Na verdade, estava até meio que páreo a páreo. Se o ataque tivesse conseguido pontuar, né, no último drive dele, talvez a gente teria levado até a vitória para casa, cara. Porque a gente teria feito um TD, não teria permitido talvez um field goal dele e a gente teria conseguido ganhar. Então, assim, não foi um jogo absurdo, com todo o respeito aqui, mas, por exemplo, Broncos e Chiefs, que também era um jogo que não estava valendo nada para os Chiefs, aí sim teve uma diferença grande, mas pra gente até que não foi assim não, cara, até que foi razoavelmente páreo a páreo, e da casa dos Patriots, né, que também é um ponto. É, é aquela história, né? Os Bills não faziam aparentemente questão nenhuma de ganhar e estavam pontuando, porque os Patriots também são bem ruins, né? Então, ficou aquela história de que eu quero ganhar, não, então você pode ficar com a vitória. Não, muito obrigado, pode ficar com você, tá ligado? Essa Vitória história aí, no culposa. final das contas. Mas tranquilo. Os Bills que terminaram a temporada com 13-4 no seu recorde, superando 2 vitórias a mais do que eu imaginava. Então, pô, o que é que tu achou aí dessa temporada dos Bills até aqui? Cara, seria maluco se eu falasse aqui que essa temporada aqui foi abaixo do que eu esperava, porque todo mundo que talvez tenha acompanhado a gente desde o começo aí, sabe que a gente não estava desesperançoso com o Buffalo Bills, longe disso. A gente não estava pensando como muitas outras pessoas estavam pensando, que o Bills estava morto, que a saída do Stephon Diggs iria acabar com o ataque. Na verdade, não, a gente sempre foi defensor de que poderia ter uma mudança aí, que seria bom isso, e a gente já mencionou isso aqui. E a gente estava, sim, esperando um Buffalo Bills resiliente, um Buffalo Bills que iria trazer sim vitórias e que a gente tinha certeza que playoffs a gente iria, né? Mas eu achei que o time estava muito mais encaixado e engajado, principalmente no ataque, do que eu achei que ia ser, cara. Eu achei que a gente ia levar mais tempo para conseguir desenvolver isso. E, e é uma coisa que eu tinha até pensado isso, né, no começo da temporada, tipo assim, cara, esse ano aqui é óbvio, todo torcedor quer o Super Bowl, mas esse ano aqui eu tava pensando, cara, Super Bowl acho que esse ano não rola, mas tudo bem. Esse ano aqui vai ser um ano de aprendizado e um ano pra gente, cara, é, ver muito o que a gente precisa melhorar e ano que vem é o ano nosso que a gente vai voar mesmo. Só que os Bills foram lá e entregaram muito mais, cara. Entregaram mesmo a esperança pra gente de novo. Né? Torcedor dos Bills sempre tem essa esperança. Quem torce há mais anos sabe disso. A gente sempre fica nessa. Esse ano é. Principalmente com, né, a entrada de Josh Allen. É óbvio que veio essa esperança, mas a gente sempre fica, esse ano vai. Não, esse ano aqui, acho que esse é o ano. E esse ano eu não tava achando que eu ia ter essa esperança. Eu tava achando realmente que ia ser um ano competitivo, um ano em que a gente ia tirar vitórias de algumas pessoas, que a gente iria para os playoffs e iria incomodar. Mas eu não achei que eu ia ter essa esperança de novo. E, cara, me trouxeram muito essa esperança de novo. E isso com engajamento com um time bem recente, com um time, né? Assim, bem recente, com um time com peças novas, né? Um time bem remodulado, bem com as chamadas do Joe Brady, coisa que a gente estava querendo saber como que ia ser o Joe Brady, porque a gente só tinha pego metade da temporada com ele. Será que tinha sido sorte? Será que o cara realmente era bom? E ele se provou esse ano aqui. Então, mais um ponto positivo, cara. Joe Brady se mostrando como coordenador,
ofensivo muito bom, com chamadas assim, onde ele mostra que ele tem humildade de não ficar somente fazendo aquilo que ele quer. Ele vê mesmo o melhor, porque para o time ali, eu vou voltar a falar, Ken Dorsey, ele não tinha essa humildade, ele só queria passo profundo, era só isso que ele fazia. Então, cara, o Joe Brady não tem esse problema, ele realmente pensa na vitória, para mim, ao meu ver. Então, assim, o Buffalo Bills entregou muito mais do que eu estava imaginando. Quem puxar aí vai ver que eu tinha mencionado que para mim seria 12-5, mas mesmo assim eu estava achando que eu estava sendo muito imparcial e estava pensando muito mais com o coração nesses 12-5. E aí os Bills foram lá e entregaram. A verdade é que a gente poderia ter ficado até menos se a gente não tivesse tido alguns apagões que a gente já mencionou, mas, cara, não tem como cobrar isso dos Bills. Para mim, que ano maravilhoso, e o que me dá mais esperança indo para o ano que vem. Porque eu já estava pensando no ano que vem, que, né, a gente sabe, é esse ano aqui, mas para mim eu fico ainda muito mais esperançoso por isso. E cara, essa temporada aí me surpreendeu absurdamente, cara. Não esperava nem perto disso, cara. Assim, eu lembro, eu esperava ir aos playoffs, eu esperava ser campeão na divisão, mas tipo, e aí, tá? Parar por aí, basicamente, né? Não esperava que a gente tivesse a esperança de chegar mais longe que isso, né? Ainda mais ser contender ao Super Bowl, né? Da temporada eu lembro que a gente falava bastante sobre acreditar nesse time se esses caras atingissem um potencial deles, né? E no fim das contas, eles não atingiram todo o potencial deles e estão como estão, né? Porque Coleman não tá no seu melhor, não está no seu melhor ainda. Quando eu digo isso, quero falar no seu auge e tal. Shaqiri provavelmente não tá no seu auge. James Cook a gente tem que ver, mas acho que esse pode ser o, sei lá, o auge do James Cook. Mas o time funcionou muito bem, né? A linha ofensiva deu um salto absurdo que a gente não. A gente sabia que ela era muito boa, mas a gente tinha os nossos receios, né? A gente tinha os nossos receios. Tu tinha um receio com o McGovern, eu tenho um receio com o Spencer Brown e ambos estão indo muito bem, né? McGovern principalmente é uma segurança impressionante, né? Às vezes o Spencer Brown ainda pega um pouquinho, principalmente na questão das faltas, né? Ele e o John Dawkins, eles fazem muita falta. Tirando isso, estaria perfeito, né? O Torrance não se deu um sec na temporada, né? Então, isso é uma estatística impressionante. O David Edwards, no outro lado, jogando muito bem também. Então, é muito disso, né? Muito de treinamento e tal, muito de quem comanda o Aaron Cromer, que a gente citava, que era o treinador de linha ofensiva, era muito bom, tá fazendo um trabalho espetacular aqui, né? Então, o Joe Brady que, pô, eu não vou falar que é uma pena ele estar saindo, caso ele saia, né, realmente, caso ele seja procurado aí para assumir como head coach de algum time aí, né, mas é uma temporada muito boa de todo mundo, né? Seria uma pena pra gente perder o Joe Brady, né? Porque ele vem muito bem. Para ele seria ótimo assumir o cargo de head coach na NFL, né? Mas pra gente seria uma pena, né? Até porque é algo que a gente tem que se acostumar, né? A verdade é essa, porque tendo um Josh Allen na mão, querendo ou não, todo treinador que fizer o mínimo e conseguir desenvolver o ataque dos Bills vai ter a chance de ser head coach em algum lugar. E Exato. essa é a realidade, até porque o Debo já fez isso, né? O Ken Dorsey não fez bom trabalho, pelo menos para a maioria. Para mim, não fez um bom trabalho. E mesmo assim conseguiu o cargo de treinador ofensivo em outra equipe,
e conseguiu a proeza de ser demitido de novo. O cara é impressionante, velho. É inacreditável o que ele consegue fazer. Não dá pra falar que eu não sei. Mas aí se o Joe Brady vai sair, caso ele saia, né? A gente vai ter que buscar outra pessoa. É algo que tem que se acostumar, né, cara? Porque é inevitável ao futebol americano. Né? A mesma coisa seria se o nosso treinador fosse de ataque e a nossa defesa fosse sempre muito boa e tivesse um cara que destoasse muito. Os nossos coordenadores defensivos que iam ser muito procurados, né? Vide o São Francisco 49ers, que tinha o Robert Saleh, o destaque saiu, tinha o do Texas, que eu esqueci o nome dele agora. Sim. O DeMeco Ryans, DeMeco era o técnico lá, saiu também. E o Kyle Shanahan é o técnico mais ofensivo, então os destaques de lá são os defensivos, como aqui o McDermott é um técnico defensivo e os destaques são o técnico ofensivo. Então é inevitável o futebol americano viver com essas trocas. O que no fim das contas pode prejudicar às vezes, pode ajudar a melhorar e tal, mas a gente só vai descobrir essas coisas, né, com o trabalho sendo feito ali na hora, né? É confiar que essas escolhas deem certo, mas pô, adoraria que o Joe Brady continuasse, mas tem muitos times querendo treinador e ele certamente é um dos nomes que estão aí como favoritos, né? Cara, Mas se ele me permite falar, se ele me permite dar um palpite sobre a carreira dele, né? O Brady, que eu sei que escuta a gente aí, põe no Translate, né? E vê a gente. Cara, eu sei que a minha opinião não vale de bosta nenhuma. Mas se eu fosse o Joe Brady, não tô falando por ser Buffalo Bills, cara, mas eu esperaria. Eu não iria. É óbvio que, cara, o cara vai ganhar muito mais, ele vai ter uma autonomia maior, ele vai ser o head coach, tá ligado? Ele vai ser a cabeça de tudo. Só que é o primeiro ano dele como coordenador ofensivo. Ele tem que pesar que ele tem um Josh Allen na mão, que é uma arma muito grande, que talvez ele não possa ter em um outro time, dependendo de para onde ele for. Ele tá fazendo um ano muito bom, cara. Eu concretizaria mais um ano. É óbvio, a gente quer um Super Bowl. Se ele ganhar um Super Bowl, ele não vai querer arriscar, talvez, ficar mais um ano como coordenador ofensivo. Ele vai querer ir para aí. Mas, cara, mesmo que a gente ganhe, que ele fique mais um ano, concretize isso, mostre que ele realmente é muito bom. E talvez ele consiga até um cargo melhor. Eu falo pelo fato de que o Brian Double, ele saiu e não tô colocando a culpa nele, cara, longe disso. Mas aí a gente viu o que aconteceu com os Giants. Eu sou apaixonado por ele, cara, de verdade, assim, eu adorava ele como nosso coordenador ofensivo, adorava o nosso ataque quando eu tava com ele, e eu sou um viúvo dele, sim, sinto falta dele, tanto é que se o Joe Brady sair, a gente sabe que eu acho que ele não vai ficar, né, como head coach dos Giants, por favor, volta pra casa, cara, volta, eu não, sabe, recolhe um pouquinho, vem como coordenador ofensivo de novo pra gente, super toparia. Mas se eu fosse o Joe Brady, eu esperaria, cara. Eu acho que ele tem muito mais a ganhar. Se ele ficar mais um ano com a gente e concretizar isso mesmo, de como que ele é bom, ele deve conseguir algo muito melhor ainda, cara, pra ele. e aí, cara, vai muito do pensamento do próprio coordenador, né? Porque o Joe Brady, ele pode decidir ficar e aí tem dois rumos, né? Um rumo seria o que aconteceu com o Ben Johnson, que fez um ano melhor do que o do ano passado e continua sendo o top dos tops aí na procura de head coach, né? O favorito, todo mundo quer o Ben Johnson, Sim. né? E pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o dos Texas, com o Bob Slowick, que era muito cotado para ser treinador ano passado, e esse ano, depois do ano meia boca que os Texans vem fazendo, diminuiu muito a procura por ele. Então, sim, aí vai dele imaginar o que vai acontecer aqui, né? E aí, será que eu vou ter outra chance dessa? Será que eu não vou ter outra chance dessa, né? Já, no fim das contas, cara,
É porque, para você ouvinte, se você não conhece a história do Joe Brady, é o seguinte: ele comandou um dos maiores ataques do college, com o LSU, né? Que tinha o Burrow, o Chase e o Jefferson. E aí ele veio para a NFL para comandar o ataque do Carolina Panthers, que aí a realidade foi completamente diferente. E aí ele não foi bem lá e foi demitido. E ele veio parar aqui nos Bills como treinador de quarterback, né? Quando o Ken Dorsey assumiu, ele veio parar aqui nos Bills. Não sei se ele chegou antes, não vou lembrar agora. E aí, quando o Ken Dorsey é demitido, né, ele assume interinamente como coordenador ofensivo e desde o ano passado, desde o ano retrasado, na verdade, né, vem fazendo esse trabalho muito bom que a gente está vendo aí, né? Então o Joe Brady teve uma ascensão, uma queda e teve uma nova ascensão, cara. E aí vai dele imaginar como ele vai gerir essa essa carreira dele, esse caminho que ele vai trilhar. Por mim ele ficaria, mas é óbvio, meu amigo Joe Brady, se você está nos ouvindo, fique em Buffalo pelo menos mais um ano. Dê tempo da gente arranjar um substituto, se for o caso. Não saia assim repentinamente. Se você estiver nos ouvindo aí, deixa o like no vídeo. E aí eu vou saber que foi você que deixou o like no Boa, vídeo aqui do, do vídeo pra gente. boa. Mas, passado isso, chegamos no período mais importante do ano. Se a gente tivesse classificado não jogando do jeito que a gente jogou, eu te digo que eu não estaria, não é confiante, mas eu não estaria, tipo, não sei dizer exatamente, entende? Porque a gente passou jogando muito bem, a gente ganhou várias partidas jogando muito bem, entende? Então a confiança tá lá em cima. Sei. Se a gente tivesse Empolgado. empolgado, se a gente Empolgado. tivesse, eu estaria mais pés no chão se a gente tivesse passado não com tanta antecedência, não ganhando de Chiefs e Lions, por exemplo, tá ligado? Então, eu estaria mais pé no chão. Então, cara, a minha expectativa, que era antes passar para os playoffs, hoje está sendo chegar no mais longe possível, porque eu sei que a gente é capaz, por tudo que esses caras mostraram, né? É, como tu, como tu tá imaginando esses playoffs, cara? Começando agora contra o Denver Broncos, né? Cara, eu tô, como eu mencionei, como talvez eu não deveria estar, que é muito animado e muito empolgado. Aquilo que eu falei, eu gostaria de estar mais pés no chão. Tudo bem que nem se mencionou, a gente tá assim, porque olha o que vem sendo traçado nessa temporada, tá ligado? Os Bills estão entregando uma qualidade alta mesmo de jogo. E tem se tornado aí os favoritos de algumas pessoas, né, para estar vencendo esse ano. E não tem como meu coração não ficar empolgada com isso, não tem mesmo. Eu tento me segurar, mas não tem. Eu acho que isso é uma maldição, cara, de fã de Buffalo Bills, porque desse jeito, sabe, já há alguns anos a gente passa por isso. Fica no, não, acho que não vai dar, não vai dar, não vai dar. Chega, porra, vai dar muito certo, aí cai, aí você fala, por que que eu tô passando por isso de novo? Eu vou ficar mais pé no chão. Aí no ano seguinte você faz a mesma coisa. E é um ciclo vicioso que a gente fica tendo. É óbvio. Eu acho que a gente vai quebrar esse ciclo esse ano. Mas voltando, né, ao jogo, próximo jogo aí com o Denver Broncos. Os Broncos que têm feito jogos bons, né, cara? Os Broncos poderiam ter ganhado duas vezes do Kansas City, né? Do primeiro jogo aí, não ganharam por realmente pacto que estava acontecendo nessa temporada com o Kansas City. E nesse último jogo, os Broncos jogaram com a vida e fizeram um jogo incrível. Tudo bem, não estavam com as peças originais do Kansas City, não estavam com os titulares, né? Mas mesmo assim, foi um jogo aí de follows victor, né, cara? Não teve uma pontuação do Kansas.
O que eu vejo dos Bills jogando contra os Broncos? Não vou falar que eu tô 100% tranquilo que esse jogo vai ser um passeio. A gente sabe como que é playoffs. Playoffs nunca são passeios, independente do time. Sempre são jogos, cara, fortes, são sempre jogos firmes, são sempre jogos que deixam o nosso coração bem, bem aflito. E os Broncos, eles não têm tanto ataque corrido, o que tranquiliza talvez um pouco a gente. O jogo corrido não é tipo a carta principal deles, e isso é bom porque a nossa defesa vem falhando nesse ponto. Mas o Bo Nix tem feito um bom ano, o Bo Nix está jogando muito bem, e, e isso pode a gente, como a gente tem mencionado, nossa defesa tem dado algumas falhas, a gente espera que isso não aconteça, mas pode acontecer sim, de o Denver ofensivamente ser aí um pé no nosso sapato. E na questão da defesa, né, defensivamente, a defesa dos Broncos contra o nosso ataque, não estou desmerecendo a defesa dos Broncos, longe disso, que não é uma defesa ruim, é uma defesa boa, mas eu estou confiando muito mais na nossa ofensiva. Acho que ofensivamente, como a gente já mencionou nesse episódio e em tantos os outros, ofensivamente o Bills está entregando uma qualidade de jogo muito boa. Então eu acho que a gente vai entrar, né, com sangue nos olhos mesmo, assim. Eu espero que a gente entre com sangue nos olhos para que a gente possa pontuar ao máximo e em qualquer brecha que a nossa defesa conseguir dar para a gente tem que pontuar, independente se seja field goal, a gente tem que pontuar. Eu acho que os Bills sabem disso, porque agora playoffs é desse jeito. Não estou tranquilo, mas também não estou 100% preocupado com esse jogo agora com o Denver Broncos. É exatamente isso. Playoffs sempre tem aquela caixinha de surpresas, né? Pode. Não, é aquela história. Basta um dia ruim, né, pro favorito cair fora, né? Então, tudo cuidado. Sempre é pouco. E, bom, claro que a gente é favorito contra o Denver Broncos, mas não dá para de modo algum achar que, né, esse jogo tá ganho desde o princípio, né? Porque o Sean Payton aí, ele é velho de guerra, ele é conhecedor do esporte, né? Ele conhece o jogo, e para ele fazer algo aí para tentar avacalhar a gente, pense duas vezes que ele não vai tentar fazer a gente perder esse jogo, né? Então, é para ficar de olho, né? Ele que conseguiu otimizar muito bem o Bo Nix aí, né, nessa temporada. Acho que pouco se imaginava que o Bo Nix, né, estaria disputando com o Jayden Daniels o troféu de calor ofensivo do ano, né? Tendo Caleb Williams, por exemplo, né? Mas aí que tá a diferença que um treinador faz. E Sean Payton, que é até engraçado, né? O Sean Payton conseguiu otimizar tão bem o ataque para o Bo Nix e não conseguir fazer isso com o Russell Wilson, né? Que mostra a má vontade que ele tinha com o Russell Wilson. Nossa, Que era verdade mesmo. impressionante, cara. Ele odiava o Russell Wilson. Então, é interessante, né? Agora, um duelo muito interessante, cara, vai ser o seguinte: é a defesa do Denver Broncos e a defesa que mais sacou adversários na temporada. Foram 64 ou 67 sacks, algo assim. Então vai ser. Peraí, eu acho que eu estou maluco. 67 sacks é um número muito absurdo. Eu Eu vou, não sei desse dado. Eu eu vou, realmente não sei dizer. Eu sei que ela pressionou bastante, mas eu não sei se foi tudo isso. eu acho que eu li errado, eu li em inglês e eu posso ter traduzido errado, porque é um número Bem, extremamente absurdo. bem expressivo. Ou,
ou a nossa linha defensiva é muito ruim, ou os caras são espetaculares, tá ligado? Cara, deixa eu ver se eu acho pra nós isso. Ou são pressões, é algo assim, cara. Deixa eu ver se eu encontro esse daqui. Cara, só o Nick Bonito, o linebacker de Denver, tem 13,5 sacks. Isso é Nossa, muito sack, pai. A é gente muito, não tem isso. é muito. Nenhum jogador. Nick Bonito é um cara que é bom tomar cuidado com ele. Perigoso. Sim, E esse duelo é um duelo que eu acho que vai ser importante. Cara, e visualizando aqui, realmente o Denver Broncos tem 63 sacks. Me pareceu um número muito absurdo, mas é de fato. A nível de comparação, o Buffalo Bills tem 39, né? nossa. Com o Greg Rousseau liderando aqui a nossa franquia com 8 sacks no lado do Denver Broncos. É o Nick Bonito com 13,5. É bom ficar de olho nisso. E se for ficar mandando blitz, tome cuidado, que estatisticamente o Josh Allen é viciado em queimar blitz. Então, é bom ficar de olho nesse duelo aí entre linha defensiva de Denver e linha ofensiva de Buffalo. É algo que eu gostaria de ficar de olho. E aí, meu irmão, passando de Denver, as coisas ficam sempre mais difíceis. Então, a tendência a enfrentar, se a gente passar de Denver, a tendência a enfrentar o Baltimore Ravens. Se passar do Baltimore Ravens, a tendência é enfrentar o Kansas City Chiefs. Se passar do Kansas City Chiefs, a tendência é enfrentar o time porrada lá da NFC. Então, não existe vida fácil nos playoffs, cara. Não. Os caras têm que se superar. Mas, meu querido Bruno Milione, o senhor tem mais algum comentário a fazer? Não, nenhum comentário, acho que a gente já conseguiu pontuar todos os lados aí. Vamos só pedir mesmo para que todo mundo ore, para que a gente consiga passar bem nessa playoffs, porque a gente gostaria muito de continuar fazendo os podcasts aqui indo até o Super Bowl. É isso. Não queremos parar agora de fazer os nossos reviews, né? Exatamente. Então, quanto mais melhor, né, rapaziada? Vamos todo mundo rezar aí pelas vitórias de Buffalo, né? Só para complementar um ponto aqui que eu esqueci, acho que a maior vitória de Buffalo contra o New England Patriots não foi nem tirar eles do primeiro lugar do draft, né? Mas ninguém ter se machucado, né? Nossa, Que verdade. é muito importante, né? É fundamental ninguém se machucar ainda, ainda mais tendo James Cook jogando bons snaps ali, né? Então, que um Coleman também, então foi bom que ninguém se machucou aí nesse Verdade. jogo. Mas então é isso aí, pessoal. Para você que nos ouviu aqui, eu agradeço. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @blog2bills. Se puder, dar 5 estrelinhas lá no Spotify, que ajuda muito a gente. No YouTube, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar com os amigos. O seu like é fundamental para o YouTube entender que você gosta aqui do podcast, que você gosta do programa, tá? Então, a gente conta com vocês. A gente que tá chegando aqui na reta final da temporada, as coisas vão ficando mais tensas, os nervos à flor da pele. Tá todo mundo nervoso, né? Então, queremos passar esse nervosismo até o Super Bowl, né? Então, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Bruno Milione, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
Que é isso, eu que agradeço por mais uma vez estar aqui, e fico muito feliz da gente estar podendo fazer esse episódio aqui, porque significa que os Bills foram para os playoffs, então todo mundo que tá aqui tá no mesmo barco, então vamos todo mundo dar a mão aí, que domingão vai ser incrível, e espero muito que a gente possa voltar aí no próximo episódio, felizaço, e já esperançoso pro próximo jogo. Agradeço a todos aí, que todo mundo tenha um bom jogo no domingo. É isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.